Olá! Nosso objetivo hoje é construir um raciocínio clínico completo sobre a cirrose hepática. Esta análise foi pensada para ser uma ferramenta de alto valor para profissionais e estudantes da área da saúde, indo do básico da definição até as estratégias mais avançadas de manejo. Vamos começar. Para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir exatamente o que é cirrose. Depois, entender por que ela acontece e como se desenvolve. Em seguida, vamos ver como reconhecer, diagnosticar e medir a gravidade. E a partir daí, discutir o tratamento e, finalmente, a prevenção. É uma estrutura bem lógica para construir uma base sólida para a prática clínica. Então, primeiro ponto: o que exatamente é a cirrose? Definir essa condição é o alicerce para todo o raciocínio que a gente vai construir a seguir. Olha, o ponto central aqui, e isso é fundamental, é que a cirrose não é só uma cicatriz. É muito mais do que isso. É uma subversão completa da arquitetura do fígado. O tecido que funciona, o parênquima, é trocado por um tecido fibroso, duro. Ao mesmo tempo, o fígado tenta se regenerar, mas ele faz isso de um jeito totalmente bagunçado, criando nódulos. Essa mistura de fibrose desorganizada com nódulos que destrói a estrutura e acaba com a função e o fluxo de sangue no órgão. Ok, com a definição bem clara, a pergunta que vem a seguir é: por que isso acontece? Vamos agora investigar as causas e o mecanismo por trás do desenvolvimento da cirrose, o que é crucial tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Historicamente, as causas clássicas sempre foram as hepatites virais e o álcool. Mas o ponto-chave aqui, o que mudou o cenário, é a ascensão da doença hepática gordurosa. Ela é um reflexo direto da epidemia global de obesidade e síndrome metabólica, e hoje já se tornou uma das principais causas de cirrose no mundo. A fisiopatologia segue uma sequência de eventos muito bem definida, quase como uma cascata. Pensa só, tudo começa com uma agressão contínua às células do fígado. Essa lesão crônica acaba ativando um tipo específico de célula, as células estreladas, que são as grandes fábricas de colágeno no fígado. Elas começam a produzir e depositar colágeno sem parar, o que leva à fibrose. O resultado final é uma distorção total da arquitetura do fígado, que cria uma resistência enorme ao fluxo de sangue e culmina na hipertensão portal. E isso nos traz ao evento central, o protagonista de toda a clínica da cirrose, a hipertensão portal. Basicamente, é o aumento da pressão no sistema de veias que drenam o sangue para o fígado. É fundamental entender bem esse conceito, porque quase todas as complicações graves que a gente vai discutir, como ascite, varizes, nascem diretamente daqui. Bom, com essa base da fisiopatologia bem estabelecida, vamos ver como isso se traduz na prática, como a gente reconhece e confirma o diagnóstico de cirrose no dia a dia. Na prática clínica, a cirrose tem duas grandes fases, duas caras bem diferentes. Na fase compensada, o fígado, mesmo já doente, ainda consegue dar conta do recado. E o paciente muitas vezes nem sabe que tem a doença, não sente nada. O diagnóstico acaba sendo um achado de exame. Já na fase descompensada, a coisa muda. A função do fígado falha, e aí aparecem as grandes síndromes, ascite, icterícia, encefalopatia. Saber diferenciar essas duas fases é a chave do manejo. O exame físico já nos dá pistas muito valiosas. Sinais como a palma da mão avermelhada, o eritema palmar e as telangiectasias, que são aquelas aranhas vasculares, são reflexo de desequilíbrios hormonais, porque o fígado doente não consegue mais metabolizar o estrogênio direito. Já a circulação colateral, aquelas veias bem visíveis no abdômen, é a prova viva da hipertensão portal. É o sangue tentando criar novos caminhos para desviar do fígado que está bloqueado. São sinais clássicos de doença avançada. Para fechar o diagnóstico, a gente monta um quebra-cabeça com 3 tipos de peças. Primeiro, o laboratório, que nos mostra como está a função do fígado, com queda da albumina, problemas de coagulação. Segundo, os exames de imagem, especialmente a elastografia, que mede a dureza do fígado e é um marcador excelente de fibrose. E, por fim, a biópsia, que apesar de ser invasiva, ainda é o padrão ouro quando existe dúvida, porque nos dá a visão direta do tecido. Certo, diagnóstico feito. Mas só diagnosticar não é o suficiente. A gente precisa saber o quão grave é a situação. É preciso estratificar. Isso nos dá o prognóstico e orienta todas as decisões de tratamento, inclusive se é hora de pensar em um transplante. E uma das ferramentas mais clássicas para isso é a escala de Child-Pugh. Ela combina 5 parâmetros, alguns de laboratório, outros clínicos, para classificar a função do fígado em classes A, B ou C.
É uma ferramenta prognóstica muito poderosa e rápida, que a gente usa no dia a dia, à beira do leito, para estimar a sobrevida. Hoje em dia, para a lista de transplantes se usa mais o score MELD, mas o Child-Pugh continua sendo fundamental. E aqui estão as consequências mais temidas da cirrose descompensada. A ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, a hemorragia por varizes no esôfago, uma emergência médica gravíssima, a encefalopatia hepática, que é a confusão mental causada por toxinas que o fígado não consegue mais filtrar, o carcinoma hepatocelular, ou seja, o câncer de fígado, porque a inflamação crônica cria um ambiente perfeito para ele, e a esplenomegalia, o aumento do baço, que também é consequência da hipertensão portal. Entendido tudo isso, vamos agora para a parte prática, a abordagem terapêutica. Como a gente maneja um paciente com cirrose? A estratégia complexa e contínua. Os objetivos do tratamento são duplos, e a gente persegue os dois ao mesmo tempo. Primeiro, tratar a causa por trás de tudo, seja o álcool, o vírus, a questão metabólica, para tentar frear a progressão da fibrose. Segundo, agir ativamente para prevenir e tratar as complicações que já apareceram ou que podem aparecer. E para cada complicação, existe uma estratégia bem definida. Para a ascite, o pilar é restringir o sódio e usar diuréticos. Para as varizes, a gente tenta diminuir a pressão com beta-bloqueadores ou eliminá-las com ligadura elástica por endoscopia. Na encefalopatia, o alvo é diminuir a produção de toxinas no intestino e para o câncer de fígado, a palavra-chave é vigilância, com exames de imagem de rotina para detectar qualquer coisa bem no início. Mas, quando a doença avança a um ponto em que o fígado simplesmente não funciona mais, apesar de todo o tratamento, a gente chega na única terapia que realmente é curativa, o transplante hepático. É a substituição do órgão doente. É um divisor de águas que oferece uma nova chance de vida para os pacientes que têm indicação. Para fechar o nosso raciocínio, vamos olhar para o futuro falando de prevenção e prognóstico, tanto do ponto de vista da saúde pública quanto do paciente individual. Sem dúvida nenhuma, a abordagem mais eficaz é a prevenção. Isso envolve desde ações de saúde pública, como vacinação e rastreamento de hepatites, até a prática clínica do dia a dia, com orientação sobre o álcool e principalmente o manejo da síndrome metabólica. É aqui, antes da fibrose se instalar de vez, que o nosso impacto pode ser gigantesco. E a gente conclui com essa ideia central. A cirrose é um processo, não um evento isolado. O reconhecimento precoce e a intervenção certa podem mudar radicalmente o curso da doença. A nossa responsabilidade clínica é justamente essa: reconhecer os sinais, tratar as causas, manejar as complicações. E a questão final para a nossa reflexão é: como podemos, na nossa prática diária, otimizar essa detecção precoce e realmente mudar o futuro desses pacientes?